Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, estou aqui para mais uma aula com vocês. Bora ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula 22 tem por objeto de conhecimento programas e indicadores de saúde pública e no detalhamento saúde individual e saúde coletiva. Então, vamos para a nossa aula. E na nossa aula nós vamos falar sobre saúde. Quando a gente fala em saúde, o que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? Normalmente a gente pensa que saúde é quando a gente não está doente, não é mesmo? Quando a gente não está gripado, quando a gente não está no hospital. Tem a ver com isso, mas não é apenas isso. E é por isso que nesse início de aula eu já vou apresentar para vocês o conceito de saúde que é dado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então vamos ver aí. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades, certo? Então não é somente você não estar doente. Você ter saúde é você estar bem mentalmente, espiritualmente, certo? E de que maneira que a gente faz para que a gente seja realmente saudável? É aí que vem essas imagens que estão aqui ao nosso lado, né? É fazendo uma caminhada, é tendo hábitos saudáveis, se relacionando positivamente com as pessoas, para que você se sinta bem, certo? Porque você ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que só grita, uma pessoa que não tem relacionamentos bons, com certeza isso tem a ver com a sua saúde. E a pessoa que é dessa maneira, ela não é totalmente saudável, certo? E é esse tema que nós vamos falar na nossa aula. Vamos começar aí com saúde individual. O que é saúde individual? O que a gente precisa fazer para ser saudável de verdade, certo? Então, são ações individuais que visam a incorporação de bons hábitos a fim de produzir um ambiente saudável, certo? Então, a sua saúde individual, ela tem a ver com o que você pratica, com os seus hábitos, com o tipo de atividades que você tem. Então, de que maneira, que hábitos saudáveis que eu posso ter para que eu seja realmente saudável, certo? Então, a gente tem vários exemplos aí de hábitos saudáveis que a gente pode se inspirar, como, por exemplo, praticar esportes ou atividades físicas de maneira consistente, né? Então, você ter o hábito de atividades, né? De você fazer aquela caminhada. Isso é importante e de maneira consistente, porque não é apenas uma vez na semana ou apenas uma vez no mês. Tem que ser algo que vire a sua rotina, certo? Então, praticar esportes ou atividades físicas é muito importante para que você se mantenha saudável. Além disso, nós temos outros hábitos, como dormir ao menos 8 horas por dia, com horários fixos, para deitar e levantar da cama. Gente, eu acredito que dormir 8 horas por dia, talvez para os adultos seja algo bem difícil, né? Que às vezes a pessoa está muito agitada e aí as pessoas costumam levar mais tempo para dormir. Mas o dormir, você ter aquele sono tranquilo, você realmente descansar, é fundamental para que você continue saudável. Tanto que uma das coisas que o médico passa para a gente quando a gente está doente é descansar, certo? Então, o nosso corpo, ele precisa ter um descanso adequado. E o que a gente pode falar de dicas para aquelas pessoas que demoram a dormir? Não ficar na tela, no celular até tarde, porque a luz te deixa muito estimulado e isso prejudica teu sono.
Então, faz aquela rotina do sono. Quando está perto de dormir, já deixa o celular, não pega mais, não comer nada pesado à noite, não tomar café muito tarde, porque tudo isso pode influenciar na sua noite de sono. E uma noite mal dormida prejudica muito. Temos outras dicas aí, né? Seguir uma dieta mais nutritiva e balanceada. Isso é muito importante, desde cedo. Se você tiver uma dieta boa desde adolescente, você não vai ter problemas na vida adulta. Porque a sua saúde na vida adulta e quando você chega na fase idosa é consequência dos seus hábitos desde a sua adolescência. Então, se você já tiver rotinas boas, bons hábitos, pratica atividade, continua praticando essa atividade física e se alimenta bem, com certeza você não vai ter problemas na sua fase adulta, porque esses problemas de colesterol alto, de pressão alta, normalmente aparecem na fase adulta como consequência da vida que você vem levando. Então, se você desde cedo já tiver bons hábitos, né, já praticar esses bons hábitos, você não vai ter problema mais na frente. Outra dica que nós temos aí é beber água. Beber água é muito importante, se manter hidratado é muito importante. A questão de 2 litros, isso depende. O homem precisa de mais água do que a mulher, até a idade diferencia um pouco nessa quantidade, mas no mínimo 2 litros para todo mundo já é muito bom. E o nosso corpo ele tem muita água dentro, então a gente precisa sempre mantê-lo hidratado, que isso é muito positivo para o nosso organismo. Outra dica, desenvolver novos hobbies, né? Novos hábitos. Isso é muito importante. Aprender a costurar, aprender um idioma, né? Nós temos aí esses novos hábitos te deixa mais alegre. Esse te deixar mais alegre, te deixar mais feliz com aquilo, gera hormônios da felicidade no nosso organismo e esses hormônios, eles atuam em diversas partes do nosso corpo. Então, você fazer algo que você gosta, você desenvolver novos hobbies, novos hábitos, isso é muito importante também para o seu organismo. Temos aí também ler livros. E isso, gente, é algo que nos dias de hoje as pessoas estão deixando de fazer, né? Por conta do celular, do tablet, da televisão mesmo, né? Que a gente já consegue muita informação pela internet. E esses hábitos de leitura, antigamente as pessoas liam muita revista, muito jornal de papel. Hoje a gente mal vê jornal de papel, não é mesmo? Então, você sempre ter esse hábito de ler livros é muito positivo. Outro hábito importante é aprender algo novo, né? Como a gente já falou, novos hobbies, uma nova habilidade ou até mesmo um outro idioma, se dedicar nos estudos. Isso é muito importante. Então, são hábitos que você pode incorporar no seu dia a dia para que você se mantenha ainda mais saudável, certo? E aí vamos ver agora outros conceitos, né? Ainda relacionado com saúde, mas conceito de saúde pública e saúde coletiva. E aqui existe uma diferença, tá? Saúde pública visa o indivíduo em sua comunidade. Nesse sentido, a saúde pública procura diagnosticar e tratar alguma doença que o aflinja, ou seja, vai procurar tratar a doença daquela pessoa. Essa é a função da saúde pública, né? O conceito de saúde para a saúde pública é a ausência de doença. Então, quando a gente fala em saúde pública, a gente está preocupado em tratar a doença, certo? Saúde pública é a ausência de doença, é descobrir qual é a doença que aquela pessoa está acometida e tratar essa doença. Agora, bora ver o saúde coletiva.
Saúde coletiva analisa o processo saúde e doença vigente em uma comunidade segundo o contexto social em que ela está inserida. O que é importante a gente saber da saúde coletiva? Que o objetivo não é tratar um indivíduo doente. Para a saúde coletiva, o objetivo é prevenir e evitar que doenças sejam disseminadas no ambiente da comunidade em que vive, certo? Então, a saúde coletiva, ela vai querer que as condições sejam melhoradas, né? Sejam melhores para evitar doenças, além de prolongar a vida e melhorar com isso também a qualidade de vida, certo? Então, essa é a diferença básica de saúde pública e saúde coletiva. A saúde pública vai estar preocupada com a doença, a pessoa já está doente, a pessoa precisa ser tratada. Já na saúde coletiva, a preocupação é justamente que não haja a doença. Então, a saúde coletiva, ela trata a prevenção, né? Ela trabalha com a prevenção para que as pessoas não fiquem doentes. É como se a saúde coletiva enxergasse mais na frente, certo? Então, vamos fazer campanhas de prevenção, campanhas de conscientização, levar conhecimento para que as pessoas não adquiram doenças e, dessa maneira, essas pessoas precisam ser tratadas. Tá? Então, a saúde pública, ela trata a doença que já existe, enquanto que a saúde coletiva trabalha com a prevenção para que a doença não se instale, certo? Então, essa é a diferença básica. E por falar em prevenção, de que maneira que isso é feito, né? Então, nós temos aí campanhas de conscientização. E o que são essas campanhas de conscientização? É um conjunto de ações e atividades executadas cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade para um determinado tema ou problema e sensibilizar as pessoas sobre a importância de se engajar em ações para solucioná-los, né? Então, essas campanhas de conscientização, elas são campanhas que são muito importantes, né? Por que elas são muito importantes? Porque são campanhas que trabalham diretamente com a sociedade, levando conhecimento sobre algo, sobre aquilo que está sendo tratado naquela campanha. E aí vocês já devem ter visto que todos os meses agora nós temos uma campanha, certo? E no mês de abril nós tivemos essa campanha aqui, né, que o trabalho vem sendo muito bem realizado, né? Tanto que a gente já sabe que o mês de abril é um mês de sensibilização quanto ao transtorno do espectro autista, né? Que nós temos aí o TEA, certo? E aí é esse mês que nós temos várias atividades de sensibilização da população, né? E também das famílias que têm autistas, para que as famílias conheçam os seus direitos, o uso do cordão, né? Que está bem aí, um cordão que é bem identificado, o uso do cordão pelo autista, e isso cabe a ele vários direitos e é importante que a família saiba, né? Então, esse objetivo dessas campanhas de conscientização, né, é sensibilizar a sociedade quanto àquilo que a gente está querendo levar. No caso do mês de abril, né, nós tivemos aí o Abril Azul, que é justamente para que a gente conheça, né, os autistas, para que a gente os entenda e também para que a gente saiba a melhor maneira de lidar com eles. Porque os autistas, eles têm uma questão no desenvolvimento neurológico, certo? Então, tem autistas que não conseguem falar, mas tem autistas que falam.
Tem autistas que não conseguem se expressar, não conseguem ficar em ambiente com outras pessoas, mas tem outros que já conseguem. Então, o tratamento ele não deve ser igual, porque cada um tem o seu modo, tem o seu grau, como a gente diz, dentro do TEA, do transtorno, né? Então, é muito importante você ter conhecimento, você saber, né, para poder ajudá-los. E também saber como lidar para que você não cause algum problema para eles, né? Então, a gente precisa saber lidar com eles para que eles se sintam bem no ambiente. Então, o mês de abril, o mês azul, ele traz essa sensibilização quanto ao TEA, né? Que é o espectro autista. No mês de maio, nós temos duas importantes campanhas. Nós temos o Maio Laranja, e o Maio Laranja, ele é uma sensibilização em torno do abuso e da exploração infantil. Então, existe um dia, que é o dia 18 de maio, que é um dia específico que combate, tenta sensibilizar a sociedade em todos os aspectos para combater o abuso e a exploração infantil. Então, infelizmente, no nosso país, a cada hora, uma criança é abusada. E 51% desse dado é criança de 1 a 5 anos, que não tem como se defender. Então, qual é o principal objetivo dessa campanha? É você sensibilizar as pessoas que identificarem a qualquer tipo de abuso e que esse abuso seja notificado, para que o abuso acabe, para que não continue, para que a criança não continue sofrendo, certo? Então, a importância é que essa criança ela seja ouvida, ela seja atendida e que as pessoas cuidem das crianças. Porque o nosso dever como adulto é cuidar das nossas crianças, é proteger as nossas crianças. E é importante, e é isso que é essa a base do Maio Laranja, é proteger as nossas crianças para que definitivamente qualquer tipo de abuso acabe, certo? Outra campanha que também ocorre no mês de maio é o Maio Amarelo. E o Maio Amarelo ele está relacionado com o trânsito, certo? Como a gente pode observar aqui nessa campanha, né? Então, nós temos aí o Maio Amarelo, que ele é trabalhado para que as pessoas tenham atenção ainda maior com o trânsito. A gente sabe que o carro é uma arma, né? E por ser uma arma, a gente precisa ter muita responsabilidade. Então, o carro pode tirar a vida de pessoas, a moto tira a vida de pessoas, caminhão. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com o trânsito. É muito importante que a gente saiba lidar com o trânsito, né, para que vidas não sejam tiradas, né? Então, nós temos aí a sensibilização, que também é feita no mês de maio, em torno do trânsito. E quando a gente fala em trânsito, a gente fala em Maio Amarelo. E a gente pode voltar aí na cartela da campanha de conscientização, né? Na nossa campanha de conscientização. E nessa cartela, a gente consegue ver que essas campanhas buscam, aí na última linha, a importância de se engajar em ações para solucionar esses problemas, certo? E é para isso que serve essas campanhas de conscientização, de sensibilização, para justamente tentar solucionar um grande problema. E aqui nós vamos ver outra campanha, e essa outra campanha que nós temos aqui, ó, é a campanha de vacinação contra o HPV.
O mês de conscientização é o mês de março e é chamado de Março Lilás. E por que que eu trouxe essa campanha aqui para vocês? Por que que eu quero falar disso aqui para vocês? Porque, gente, essa campanha contra o HPV é uma campanha do nosso estado e a vacinação no Brasil contra o HPV começou no estado do Amazonas. E aí a gente pensa assim, nossa, mas o nosso estado está muito à frente dos outros e por isso que a campanha começou aqui. Na verdade, vamos pensar positivo que está à frente sim, né? Hoje já outros estados vacinam também os adolescentes contra o HPV, mas o motivo de ter começado essa campanha no nosso estado é outro. Infelizmente, é um motivo muito ruim. Por que que a campanha de vacinação contra o HPV começou no estado do Amazonas? Porque o maior índice de mulheres que morriam com câncer de colo no útero era no Amazonas. E é por isso que o governo do estado precisou agir e iniciar essa campanha de prevenção para que os adolescentes tomem a vacina e se previnam dessa doença antes que iniciassem a sua vida sexual, certo? E é por isso que essa campanha do HPV, a campanha contra o HPV, que a gente pode observar, ela acontece com adolescentes de 9 a 14 anos, tanto meninas quanto meninos são vacinados, né? Justamente para que quando eles alcançarem, quando eles entrarem, quando eles se tornarem ativos sexualmente, eles não tenham esse risco, né? Do HPV, que é um vírus que fica tanto no homem quanto na mulher, mas na mulher ele pode se tornar ainda mais perigoso porque ele causa o câncer no colo do útero. E apesar dessa vacinação já ocorrer há anos, olha aí essa notícia que nós temos, que o Amazonas deve ter 1.800 casos de câncer no colo de útero até 2026. E esse é a grande preocupação dessas campanhas, né, que a gente vem falando da saúde coletiva, que é necessário que as pessoas sigam, se sensibilizem de verdade e que as crianças sejam vacinadas para que a gente diminua esses riscos que a gente pode observar aí nessa notícia, né? Então, como eu falei para vocês, esse dado é um dado do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né? E ele tem essa projeção ruim para o nosso estado até 2026. E de que maneira que a gente previne o HPV? Como eu falei para vocês, é um vírus e precisa ser prevenido, né? A melhor prevenção é a vacinação. E é importante que eles cumpram essa vacinação. Então, as últimas notícias que nós temos é que houve aí um aumento na idade das meninas por ser o câncer de colo de útero o problema mais grave que a gente tem aí. As meninas são afetadas, as mulheres são afetadas muito forte por esse vírus. Existe hoje já um aumento na idade para que ocorra uma vacinação maior, né? Para que a gente tenha mais meninas e mulheres vacinadas contra esse vírus, certo? Então, o HPV é esse vírus que, infelizmente, o nosso estado ele iniciou essa campanha há anos, não é algo recente. A campanha de vacinação nos nossos jovens já há anos que existe. Então, se você não sabia, é preciso que você vá se vacinar. A vacina ela está disponível nos postos de saúde, né? É o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Ele libera essa vacina para os nossos jovens e adolescentes, e tanto as mulheres quanto os homens, né? Tanto as meninas quanto os meninos devem ser
vacinados. Mas o câncer do colo de útero só dá em mulher. Mas existem outros cânceres que pode dar no homem, como de garganta, de boca, e aí pode ser causado pelo HPV. Muito menos casos, mas existe a possibilidade. Então, a melhor maneira é que ambos, tanto a menina quanto o menino, estejam prevenidos, certo? Então, essa é a função da saúde coletiva, é trabalhar com a conscientização, com a sensibilização da população a partir das campanhas, né? Que são essas campanhas que nós temos aí praticamente todos os meses, com muitas informações e conhecimento para que a gente tenha qualidade de vida, certo? Falar em saúde como eu falei no início da aula, está atrelado à doença, não é só isso, não é só você estar doente, né? Nós vimos, mas está atrelado com doenças, e é por isso que eu trouxe aqui para vocês a diferença entre surtos, como a gente pode observar aí, entre surtos, epidemias, endemias e pandemias, né? Recentemente nós vivemos uma pandemia. E agora nós vamos conhecer aí as diferenças. O que é um surto? É quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em uma região específica, que pode ser um bairro, por exemplo, certo? Algo mais local. Uma epidemia é a ocorrência de surtos em várias regiões, quando nós temos vários bairros atingidos, até mesmo cidades e diferentes regiões do país, a gente fala em epidemia. Pandemia é quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, quando vários países estão com a mesma doença, né? Então, nós temos a AIDS, uma pandemia que ocorreu lá na década de 80, e mais recente nós tivemos aí a Covid-19. E a endemia é quando a doença se manifesta com frequência e somente em determinada região, né? Então, quando a gente fala em uma doença que ela sempre ocorre, quase todos os anos em determinada região, aí a gente está falando em endemia, certo? Então, aí são as diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Lembrando que surto é algo mais local, que acontece só ali em um bairro, né, praticamente. Já o geralzão, quando a gente tem algo que acomete vários países, aí nós já utilizamos o termo pandemia, e esse termo foi bastante ouvido, né? A gente ouviu bastante esse termo nos últimos tempos, certo? Essa foi a nossa aula.